Prepare o coração, porque o conteúdo de hoje é forte e não é para quem tem fé rasa ou coração despreparado. Essa é daquelas histórias que escancaram o quanto o mal espiritual age quando encontra uma brecha. Quando as trevas percebem espaço, não hesitam em agir. O caso aconteceu no Japão, mas o espírito que estava por trás disso continua circulando por aí, batendo na porta de quem vive uma fé superficial e tenta preencher o vazio interior com qualquer objeto estranho e sem discernimento. Antes de mergulhar nessa história assustadora, já deixa o seu like, isso é muito importante, e, se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora, segura firme. O que vou contar parece coisa de filme de terror, mas aconteceu de verdade. Tudo começou com uma senhora japonesa, Haruko Yamashita, de 71 anos. Viúva, morava sozinha em uma região tranquila de Nagasaki. Era conhecida como uma pessoa doce, gentil, uma típica idosa solitária tentando preencher o vazio com uma boneca de silicone. Mas o que parecia inofensivo virou um pesadelo digno das trevas. Haruko não teve um fim natural, como um infarto ou uma doença. O que aconteceu com ela foi uma possessão demoníaca, e o instrumento, pasmem, foi uma boneca reborn chamada Aiko. Uma criação que parecia ter saído diretamente das profundezas do inferno. Essa boneca era extremamente realista, feita com pele de silicone, cabelo implantado fio a fio e até com cheiro de bebê. Foi vendida por um grupo chamado Mizudo Tenshi, que significa anjos da água, mas de anjo aquilo não tinha absolutamente nada. 3 pessoas sinistras estavam por trás da loja: Kenji Moroboshi, o artesão das bonecas, Reika Fujimoto, que fazia rituais com incenso, e Hiro Tanaka, um ex-xamã que dizia colocar alma nos bebês reborn. Isso, meus irmãos, é o tipo de coisa que abre as portas para o inimigo entrar com tudo e fazer morada. Quando Haruko comprou a boneca, dizia que era para aliviar a solidão. Que sentia companhia, aconchego. Mas como está escrito em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E foi exatamente isso que ela fez, deu legalidade para algo que não vinha de Deus. Logo nos primeiros dias, os vizinhos relataram ouvir canções de ninar vindas da casa, mesmo quando Haruko estava fora. Ela dizia que era televisão, mas nem aparelho de TV ela tinha. De noite, era comum escutar passos nos corredores da casa. E o mais assustador, a boneca aparecia em lugares diferentes, como se andasse sozinha. Um dia estava na cadeira de balanço, no outro, sobre a pia do banheiro, encarando o espelho. Com o tempo, Haruko começou a conversar com Aiko como se fosse uma neta. Mas aquilo não era carinho, era sedução espiritual. Como alerta 1 Timóteo 4:1, nos últimos tempos muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores. E foi isso que aconteceu. Não era só solidão, era uma ação maligna, uma cilada das trevas. E o mais assustador é que isso não está isolado. Tem gente por aí fazendo enxoval para a boneca, chamando de filha, achando graça, enquanto o fim dos tempos se aproxima. A situação de Haruko só piorou. Ela passou a perder o sono, e confidenciou à irmã, Seiko, que sentia alguém deitando ao seu lado durante a madrugada. Tinha sonhos perturbadores, olhos vermelhos, gritos de criança, risadas saindo de dentro do travesseiro. Chegou a procurar ajuda médica e foi diagnosticada com demência precoce, mas o que estava acontecendo era espiritual. Haruko começou a definhar, perdeu peso, passou a falar coisas desconexas e chegou a dizer que a boneca pedia sangue. Por mais absurda que pareça essa fala, a Bíblia já nos adverte que o diabo se disfarça até de anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11:14. E a verdade é que dentro daquela casa a boneca foi ganhando domínio, enquanto Haruko ia perdendo a lucidez, a força e, por fim, a fé. O ponto final dessa história veio quando sua irmã Seiko foi visitá-la e encontrou a boneca Aiko coberta de sangue. Sim, isso aconteceu. No colo da boneca repousava uma faca de cozinha, manchas de sangue se espalhavam pelo piso do quarto. A senhora Haruko jazia em transe, sorriso largo, olhos virados, dizendo que Aiko havia se alimentado do sangue dela. Foi levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Quando as autoridades investigaram a boneca, encontraram algo aterrador: mechas de cabelo humano autêntico, dentes de crianças costurados dentro da cabeça de silicone e um pequeno papiro coberto por símbolos budistas distorcidos, uma maldição explícita.
Isso não é ficção, é a abominação que Deus condena em Deuteronômio 18, 10 e 12, mas que muitos transformam em modinha espiritual. Depois do escândalo, a loja Mizudo Tenshi foi fechada. Todos foram interrogados, mas apenas Hiro Tanaka acabou preso, acusado de ocultismo e profanação de túmulos infantis. Ele extraía partes reais de bebês sepultados para dar alma às bonecas. A mídia japonesa abafou o caso, alegando proteger uma indústria bilionária de bonecas realistas. Mas esta história serve de alerta. Cuidado com o que você leva para dentro de casa. Nem tudo que parece inocente é inofensivo. O diabo pode se apresentar como ursinho de pelúcia, boneco rebora ou passatempo terapêutico, qualquer coisa que roube o espaço reservado a Deus. Provérbios 14:12 adverte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao seu fim conduz à morte. E você que já comprou uma boneca dessas e a trata como parte da família, já percebeu calafrios noturnos, pesadelos frequentes, vozes estranhas ou vultos? O inimigo não invade o lar de quem está cheio do Espírito Santo, mas ele adora quando crentes carnais trocam oração por entretenimento doentio. A tal modinha pode ser o convite para o inferno fincar bandeira na sua sala. Não brinque com o oculto. O diabo não tira férias, trabalha 24 horas procurando brechas. Quem flerta com esses objetos entrega a alma embaladinha. Arrependa-se enquanto há tempo. O caso de Haruko é real, apesar de tentarem silenciar. E não pense que é problema só do outro lado do mundo. Tem brasileiro fazendo chá de fraldas para bonecas de vinil, chamando o silicone de filho, um atalho para o abismo, pois toda tentativa de substituir Deus por um ídolo, seja de pedra ou de borracha, chama-se idolatria. Idolatria não passa impune. Rasgue esses contratos espirituais disfarçados de passatempo, volte-se para Deus, livre-se dessas bonecas, desses jogos, dessas distrações malignas. Se o diabo encontrou espaço na vida de Dona Haruko por meio de uma boneca, o que ele já está fazendo na sua casa sem que você perceba? Compartilhe este alerta com quem brinca com coisa séria. Conte nos comentários se já teve experiências estranhas com objetos ou brinquedos. Avise sua tia, prima, aquela vizinha que adotou um reborde e acha que está tudo bem. Este aviso é urgente. Vigie, porque o diabo não brinca de boneca, ele usa a boneca para brincar com a sua alma.